Alguns sofrimentos são permitidos por Deus. C.S. Lewis explica por quê. Você já viveu um momento em que a dor parecia não ter explicação? Quando você ora, clama, pede, e mesmo assim o sofrimento permanece? Talvez você já tenha olhado para o céu e perguntado em silêncio: se Deus me ama, por que estou passando por isso? Por que Ele não tira essa dor de mim agora? É difícil aceitar, mas algumas vezes a dor é permitida. Não porque Deus seja cruel ou distante, mas porque Ele enxerga além daquilo que conseguimos ver. Para nós, sofrimento é sinal de abandono. Para Ele, é ferramenta de transformação. Mas é natural resistir a essa ideia, porque ninguém acorda desejando sofrer. Nós associamos amor ao alívio, cuidado à proteção contra toda dor. Então, quando a tempestade chega, parece que Deus esqueceu de nós. C.S. Lewis dizia: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Talvez o que você chama de abandono seja, na verdade, o megafone de Deus tentando alcançar o seu coração. Porque a verdade é dura. Raramente mudamos enquanto tudo está bem. Mas quando a dor chega, ela nos sacode, nos obriga a parar, a refletir, a buscar respostas além de nós mesmos. O problema é que no meio do sofrimento não vemos propósito, só conseguimos sentir o peso. A mente repete: não faz sentido, isso não podia estar acontecendo comigo. E nesse ponto nasce a dúvida: será que Deus ainda está comigo? Será que Ele me esqueceu? Mas e se a dor não for um erro no caminho, e sim parte do caminho? E se o sofrimento que você está vivendo agora não for castigo, mas preparo? E se as lágrimas que você derrama hoje forem o solo regado para a colheita que virá amanhã? Neste vídeo, você vai entender por que alguns sofrimentos são permitidos por Deus. Vai descobrir que a dor não é o fim, mas a ponte para um recomeço. Que aquilo que hoje parece perda pode ser a forma mais profunda de cuidado. E que no fim, cada lágrima escondida carrega em si o poder de revelar um propósito eterno. Poucas coisas são tão angustiantes quanto orar e não ouvir resposta. Você dobra os joelhos, abre o coração, derrama lágrimas, mas o céu parece em silêncio, e no silêncio a dor grita ainda mais alto. A mente pergunta: será que Deus me esqueceu? Será que Ele não se importa com o que estou sentindo? É nesse conflito entre a fé e o sofrimento que muitos desistem, acreditando que a ausência de resposta é ausência de amor. Mas será que o silêncio de Deus significa abandono? C.S. Lewis conhecia essa sensação. Após perder sua esposa, escreveu em seu diário: quando preciso mais dele, parece que a porta está trancada e ninguém atende. Essa confissão sincera mostra que até os maiores pensadores e homens de fé enfrentaram a mesma angústia que você talvez esteja enfrentando agora. E ainda assim, Lewis descobriu algo poderoso. O silêncio não é ausência, é preparação. Pense em um professor durante uma prova. Ele não dá respostas enquanto o aluno escreve, mas está presente, observando, sustentando o processo. O fato de o professor estar calado não significa que abandonou a sala, apenas que é hora de o aluno aplicar o que já aprendeu. Assim também é Deus em nossos sofrimentos. O silêncio não é indiferença, mas convite para amadurecermos, para crescermos, para confiarmos mais do que sentimos. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Jó clamava dia e noite, mas parecia não ser ouvido. Davi escreveu salmos dizendo: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Salmos 13:1. Até Jesus, na cruz, sentiu o peso desse silêncio. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. E, no entanto, em todos esses casos, o silêncio não foi sinal de ausência, mas o cenário onde a glória de Deus seria revelada de forma ainda maior. O que você precisa entender é que a dor tem uma voz.
Ela grita para nos fazer acreditar que fomos abandonados, que não somos amados, que estamos sozinhos. Mas o silêncio de Deus não é concordância com esse grito. É prova de que Ele está trabalhando em dimensões que você ainda não consegue enxergar. É nesse espaço entre o clamor e a resposta que a fé é refinada. Enquanto o coração busca explicações, Deus está moldando confiança. Enquanto você pede alívio imediato, Ele está construindo em você uma força que vai durar. Enquanto você sente apenas ausência, Ele está preparando presença multiplicada. O silêncio pode parecer cruel, mas é nele que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Porque acreditar quando tudo está bem é fácil. Mas confiar quando o céu está em silêncio, isso é fé de verdade. Portanto, se hoje sua dor grita mais alto que sua esperança, não conclua que Deus te abandonou. O silêncio não é o fim da história, é apenas o intervalo antes da revelação. E quando a resposta chegar, você entenderá que cada segundo de silêncio foi parte do processo que te levou mais fundo no coração de Deus. Há dores que parecem dividir a vida em duas partes, o antes e o depois. Elas nos atravessam como uma lâmina invisível e deixam marcas que jamais conseguimos apagar. No entanto, é justamente nessas feridas que muitas vezes a graça de Deus encontra espaço para agir. O poeta Rumi disse certa vez: "É pela ferida que a luz entra em você." E C.S. Lewis, em sua profundidade, dizia que a dor é o megafone de Deus. Ambos nos lembram de uma mesma verdade. Não é no conforto, mas na vulnerabilidade, que a presença divina se revela com maior intensidade. Nós passamos boa parte da vida tentando evitar a dor. Fugimos de situações difíceis, nos blindamos de riscos, oramos para que nada nos machuque. Mas a vida inevitavelmente nos fere. E quando isso acontece, temos duas opções: nos fechar ainda mais, criando couraças em torno do coração, ou permitir que a luz entre pela rachadura aberta. Talvez você já tenha experimentado isso. Uma perda profunda que te levou a buscar respostas espirituais. Uma traição que te obrigou a revisitar suas prioridades. Uma enfermidade que te fez descobrir a fragilidade da vida e, ao mesmo tempo, a beleza de cada instante. É paradoxal, mas é verdadeiro. Em muitos casos, só encontramos o essencial quando perdemos aquilo que julgávamos indispensável. A ferida nos humaniza, ela quebra o orgulho, desmonta nossas ilusões de controle e nos lembra que somos pó. E é nesse espaço de fragilidade que Deus se aproxima. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu: "Pois quando estou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12:10. Ele havia pedido 3 vezes para que Deus retirasse o espinho de sua carne, mas a resposta foi outra: "A minha graça te basta." O que parecia derrota se transformou em plataforma de graça. C.S. Lewis também viveu isso na própria pele. Quando perdeu sua esposa para o câncer, descreveu sua dor como um território desconhecido. Ele dizia que não era apenas tristeza, mas desorientação total. No entanto, ao longo do processo, percebeu que sua fé não havia sido destruída, estava sendo refinada. A ferida não foi eliminada, mas se tornou a porta para uma compreensão mais profunda de Deus. E aqui está o segredo. As feridas que você carrega podem ser o lugar exato por onde a luz vai entrar. Aquilo que hoje você enxerga como cicatriz vergonhosa pode se tornar testemunho vivo de restauração. O que hoje é dor pode amanhã ser cura para outros. Muitas vezes, Deus não permite apenas para você aprender, mas para que, através da sua história, outros também encontrem esperança. Por isso, não despreze suas feridas. Não as esconda como se fossem sinal de fracasso. Elas podem ser a prova mais concreta de que você foi visitado pela graça. Porque, no fim, a luz sempre entra pelas brechas que tentamos esconder. O sofrimento não tem a palavra final.
A ferida não é apenas dor, é também porta. E quem escolhe abrir essa porta, em vez de fechá-la, descobre que é ali, exatamente ali, onde a luz de Deus começa a transformar tudo. Há dores que vêm de fora, uma traição, uma perda, uma injustiça. Mas há dores ainda mais cruéis, porque nascem dentro de nós. E uma delas é a autopiedade. É quando o sofrimento deixa de ser apenas uma experiência e se transforma em identidade. É quando passamos a olhar para nós mesmos e dizer: eu sou a minha dor. Nada em mim existe além disso. E sem perceber, levantamos os muros de uma prisão invisível. A autopiedade é traiçoeira porque parece um consolo. Alimentamos pensamentos como: ninguém entende o que eu passo. Eu sofro mais do que os outros. Deus não olha para mim como olha para eles. Essa narrativa cria uma sensação de importância, como se nossa dor fosse única no mundo. Mas na prática, ela nos isola, nos paralisa, nos impede de viver. C.S. Lewis dizia que a dor insiste em ser atendida. E quando escolhemos nos afundar na autopiedade, ela se torna uma voz tão alta que abafa qualquer outra. Não ouvimos mais os conselhos dos amigos, não percebemos mais as pequenas bênçãos ao redor, não enxergamos mais as oportunidades de recomeço. A dor passa a ser o centro do universo e tudo gira em torno dela. O problema é que, enquanto a autopiedade nos dá a falsa sensação de controle, ela nos mantém aprisionados. É como estar em uma cela cuja porta já está destrancada, mas escolher permanecer ali, sentado no chão, porque sair exigiria esforço. Sim, o sofrimento é real, mas a autopiedade é a escolha de permanecer nele. A Bíblia nos mostra exemplos disso. Pense em Elias, o profeta que enfrentou reis, desafiou multidões e viu fogo cair do céu. Depois de uma grande vitória, ele se escondeu em uma caverna, tomado pelo medo e pela autopiedade. Ele dizia: só eu fiquei, e procuram tirar-me a vida. 1 Reis 19:10. Era como se todo o universo estivesse contra ele. Mas Deus, em sua misericórdia, o chamou para fora da caverna e lhe mostrou que não estava só. Havia ainda 7.000 que não tinham se curvado. Elias acreditava ser vítima, mas a verdade era que ele ainda fazia parte de um propósito maior. Assim também acontece conosco. Quando escolhemos viver na autopiedade, esquecemos que o sofrimento não é exclusivo e que Deus nunca nos abandona. Ele continua agindo, mesmo quando não vemos. Mas só percebemos isso quando levantamos os olhos da dor e voltamos a enxergar além dela. Sair dessa prisão exige coragem. Coragem para admitir que a dor é real, mas não é definitiva. Coragem para parar de se comparar com os outros. Coragem para crer que, ainda que sua vida esteja marcada por lágrimas, ela não será definida apenas por elas. Autopiedade é permanecer olhando para as cinzas. Esperança é acreditar que delas ainda pode nascer vida. A escolha é sua: continuar preso em uma cela aberta ou dar o passo que liberta. E a boa notícia é que quando você decide se levantar, não está sozinho. O Deus que nunca abandona estende a mão, não para minimizar sua dor, mas para mostrar que ela não define quem você é, porque sua identidade não é vítima, é filho. Sua história não termina na prisão da autopiedade, ela recomeça na liberdade da fé. Poucas experiências são tão desanimadoras quanto acreditar que a tempestade passou, apenas para ver outra se formar logo em seguida. Você respira aliviado, pensa que finalmente as coisas vão se ajeitar, que a fase difícil acabou, e então a vida te surpreende com uma nova queda. É como subir alguns degraus de uma escada e, de repente, escorregar de volta ao ponto de partida. Essa oscilação entre esperança e frustração pode ser devastadora. Talvez você já tenha vivido isso.
Depois de meses de luta, consegue um emprego e sente que tudo vai recomeçar, até que, em pouco tempo, surge uma nova crise. Ou, após longas orações, um relacionamento finalmente floresce, mas em seguida desmorona. Ou ainda, depois de uma temporada de saúde, a doença volta mais forte. Cada vez que a vida faz esse movimento, a sensação é a mesma. Deus, por que me levantar se vou cair de novo? Por que permitir que eu prove a esperança se o desespero virá logo depois? Essa é a armadilha do sofrimento recorrente. Ele tenta nos convencer de que não vale a pena acreditar mais, que a fé é inútil, que a esperança é perigosa. Mas é exatamente nesse ponto que o caráter é forjado. C.S. Lewis escreveu que a fé é a arte de manter o que a razão aceitou, apesar das mudanças no humor. Isso significa que acreditar quando tudo desmorona de novo não é ingenuidade, é coragem. Na Bíblia, vemos essa dinâmica repetida. José foi vendido pelos irmãos, mas encontrou favor na casa de Potifar. Parecia que a vida estava melhorando, mas logo foi acusado injustamente e lançado na prisão. Depois de anos esquecido, uma nova porta se abre e, de repente, ele é levado ao palácio. Entre cada subida e descida, havia uma lição escondida. Deus não estava brincando com José, estava moldando nele um caráter forte o suficiente para sustentar o futuro que viria. Assim também é com você. Cada aparente retrocesso pode ser, na verdade, um treino invisível. Deus não desperdiça nada. Ele usa cada queda para fortalecer músculos espirituais que você nem sabia que tinha. O que parece um ciclo de frustrações pode ser, na verdade, uma espiral de crescimento. Cada volta te leva mais alto, ainda que pareça o mesmo caminho. O perigo é desistir no meio. Porque quem para antes do tempo nunca verá o propósito por trás da dor. Imagine se José tivesse abandonado sua fé na prisão. Ele nunca teria visto o dia em que se tornaria governador do Egito. Imagine se Jó tivesse amaldiçoado a Deus em meio às perdas. Ele não teria vivido a restauração que o esperava no fim. Então, se hoje você sente que a vida está nesse ciclo cruel de levantar e cair, não conclua que Deus está brincando com você. Ele não é sádico, é pai. E um pai que sabe exatamente até onde você pode ir e que não permite que a dor dure mais do que o necessário. A dor que volta não é sinal de abandono, mas de treinamento. O que parece repetição é, na verdade, preparação. E o que hoje você enxerga como queda pode ser apenas o último ensaio antes da vitória definitiva. Por isso, não tenha medo de acreditar outra vez. A esperança pode até ter te frustrado no passado, mas ela é também a única ponte para o futuro que Deus já está preparando. Poucos sofrimentos são tão difíceis de suportar quanto aqueles que parecem injustos. Você faz tudo certo, escolhe com sabedoria, se mantém fiel, age com integridade e mesmo assim acaba em um lugar de dor. É como se o universo estivesse de cabeça para baixo. Os que trapaceiam prosperam, os que mentem avançam, os que vivem sem limites parecem colher recompensas, enquanto você, que tentou ser correto, se vê preso em circunstâncias que não pediu. Talvez você já tenha sentido isso no trabalho, quando se manteve honesto e perdeu oportunidades para quem usou atalhos. Em um relacionamento, quando deu tudo de si e ainda assim foi traído. Ou na fé, quando serviu, ajudou, se dedicou e em troca enfrentou portas fechadas. Nessas horas a mente pergunta: de que adianta fazer o certo se no fim o resultado é dor? José viveu isso de forma literal. Foi fiel a Potifar, recusando a tentação que poderia ter lhe trazido vantagens, mas acabou acusado injustamente e lançado na prisão. O que deveria ter sido recompensa se tornou condenação. E ali, na cela fria, ele deve ter se perguntado: valeu a pena? C.S.
Lewis refletia que a fé verdadeira não é provada quando tudo está dando certo, mas quando parece que nada faz sentido. É fácil acreditar em um Deus justo quando a justiça é visível. Difícil é continuar acreditando quando a justiça parece tardar. Mas é justamente nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência viva. Estar preso mesmo depois de fazer tudo certo revela algo sobre nós. Muitas vezes obedecemos esperando recompensas imediatas. Somos fiéis esperando portas abertas. Agimos com bondade, esperando gratidão. Mas quando isso não acontece, descobrimos se a nossa fidelidade era amor ou apenas barganha. O sofrimento de quem fez tudo certo expõe nossas motivações mais profundas. Será que seguimos a Deus pelo que Ele dá ou por quem Ele é? Será que buscamos ser corretos apenas pelo resultado? Ou porque acreditamos que o certo continua sendo certo, mesmo que custe caro? E aqui está o segredo. A prisão de quem fez tudo certo nunca é o fim da história. Ela é um ponto de transição. José não ficou esquecido para sempre. No tempo certo, aquela mesma prisão se transformou em palco para sua exaltação. E a fidelidade que parecia inútil se revelou como a chave que abriria as portas do palácio. Da mesma forma, a sua dor de hoje pode ser o terreno onde Deus está construindo a sua maior vitória. O que parece injustiça pode ser treinamento. O que parece esquecimento pode ser apenas preparação. O que parece derrota pode ser o processo necessário para que, quando a vitória chegar, você esteja pronto para sustentá-la sem se perder. Então, se você está sofrendo mesmo tendo feito tudo certo, não se desespere. Você não está sendo punido, está sendo lapidado. E quando esse tempo passar, você perceberá que a prisão não destruiu quem você é, apenas revelou a força da sua fé. Uma das maiores frustrações humanas é lidar com o tempo. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, curas instantâneas. Oramos hoje e esperamos que o milagre aconteça amanhã. Mas Deus não se move pelo nosso cronômetro. Ele tem seu próprio relógio. E muitas vezes isso nos parece insuportável. Porque enquanto esperamos, a vida continua pesada. A dor permanece presente e o coração se pergunta: até quando, Senhor? O silêncio já é difícil, mas a demora pode ser ainda mais cruel. É nesse espaço entre o pedido e a resposta que nascem a ansiedade, a dúvida e o desânimo. Quantas vezes você já pensou em desistir porque parecia que Deus estava demorando demais? Quantas vezes olhou ao redor e concluiu que o tempo estava contra você? Mas aqui está a verdade. O tempo que Deus não explica, Ele usa. Ele não desperdiça nada. Aquilo que parece atraso é, na realidade, preparação. Aquilo que você chama de demora pode ser exatamente o intervalo necessário para que o propósito se cumpra. José passou anos preso antes de ser exaltado. Davi esperou décadas entre a unção e o trono. Abraão aguardou 25 anos pela promessa de um filho. Até mesmo Jesus passou 30 anos no anonimato antes de 3 anos de ministério. O tempo que parecia desperdiçado era, na verdade, o laboratório onde Deus formava caráter, fé e resiliência. C.S. Lewis dizia que a espera é parte da educação da alma. E isso é profundo, porque na espera aprendemos paciência. Na demora, aprendemos perseverança. No aparente silêncio, aprendemos confiança. O tempo molda aquilo que nenhuma resposta imediata seria capaz de moldar. O que precisamos entender é que o tempo de Deus não é cronológico, é kairos, o tempo oportuno, o momento certo. Para nós, cada minuto de dor é desperdício. Para Ele, cada segundo é tijolo de uma construção invisível. Quando olhamos apenas para o calendário, vemos atraso. Mas quando olhamos pela fé, percebemos que Deus está orquestrando cada detalhe, mesmo que não explique agora.
Talvez hoje você esteja vivendo esse tempo sem respostas. Você pede clareza, mas Deus não explica. Você pede pressa, mas Ele não acelera. Você pede alívio, mas Ele ainda não removeu a dor. Nessa hora, a tentação é pensar que Ele não se importa. Mas lembre-se, o tempo dele não é descuido, é cuidado. Ele sabe exatamente o momento em que o milagre não será apenas bênção, mas também lição. O tempo que você chama de espera é, na verdade, um campo fértil onde raízes profundas estão sendo formadas. E quando a resposta vier, ela não será frágil, será sólida, porque não foi construída em pressa, mas em paciência. Por isso, não despreze o tempo que Deus não explica. Ele é o mesmo tempo que Ele usa para te preparar. Um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que não perdeu nada. Pelo contrário, ganhou maturidade, ganhou profundidade, ganhou experiências que nenhuma pressa poderia te dar. No fim, o tempo não será lembrado como atraso, mas como parte essencial do processo. Porque cada segundo, cada lágrima, cada espera foi usado por Deus para te levar exatamente onde você precisa estar. Há momentos em que o sofrimento nos faz duvidar até de quem somos. A dor é tão intensa que começamos a acreditar que nada em nós presta mais, que não temos valor, que não servimos para nada. É como se o peso das circunstâncias apagasse nossa identidade e silenciasse nossa vocação. Mas aqui está a verdade. Mesmo em meio à dor, o dom que Deus colocou em você continua funcionando. José descobriu isso na prisão. Injustiçado, esquecido, limitado por paredes frias, ele poderia ter cruzado os braços e se entregado à amargura. Mas não. Mesmo em sua condição de prisioneiro, continuou interpretando sonhos, continuou servindo, continuou usando o dom que carregava. O que parecia um detalhe irrelevante dentro de uma prisão foi, na verdade, o gatilho que abriu a porta para o palácio. C.S. Lewis dizia que a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Em outras palavras, o sofrimento não anula os dons. Muitas vezes os revela. É na dor que descobrimos a força daquilo que carregamos. É quando tudo nos é tirado que aprendemos a valorizar o que ninguém pode roubar. Talvez você esteja vivendo um tempo de dor tão profundo que acredita não ter mais nada a oferecer. Mas lembre-se, o dom não depende das circunstâncias, depende da fonte. E a fonte é Deus. Se Ele te deu um talento, uma habilidade, um chamado, nada pode apagar isso. Nem a injustiça, nem a perda, nem a solidão. O sofrimento pode até limitar seu alcance, mas nunca poderá silenciar o que Deus plantou dentro de você. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. Paulo, preso em Roma, continuava escrevendo cartas que até hoje edificam a igreja. João, exilado em Pátimos, continuou recebendo revelações que deram origem ao Apocalipse. Homens confinados por grilhões usaram seus dons em plena dor, e justamente por isso alcançaram gerações. O mesmo pode acontecer com você. Talvez hoje você não consiga exercer seu dom no palco que desejava. Talvez não esteja no ambiente que sonhou. Mas o dom continua aí. Ele pode florescer em uma conversa íntima, em uma palavra de encorajamento, em um gesto simples. Não subestime os pequenos espaços. É neles que Deus treina você para algo maior. O sofrimento tenta nos convencer de que somos inúteis. Mas quando usamos nossos dons mesmo feridos, provamos para o mundo e para nós mesmos que a dor não tem poder de nos definir. O que te define é o propósito. E propósito não se perde em tempestades, apenas se aprofunda. Portanto, não enterre o que Deus te deu só porque está sofrendo. Continue servindo, continue semeando, continue usando seu dom. Porque no tempo certo, será exatamente esse dom que abrirá a porta que a dor tentou fechar.
A dor pode limitar seus passos, mas não pode apagar sua essência. E quando você decidir continuar, mesmo ferido, descobrirá que o dom é mais forte que a prisão, mais forte que a solidão, mais forte que qualquer sofrimento. Uma das dores mais silenciosas é a de ser esquecido. Não há aviso, não há despedida, apenas o vazio da ausência. Você já ajudou pessoas? Esteve presente nos momentos de necessidade, deu apoio, dedicou tempo, mas quando precisou, não encontrou ninguém. É nesse ponto que nasce a ferida invisível. Será que minha vida tem valor? Será que o que faço importa para alguém? José conheceu essa dor. Depois de interpretar o sonho do copeiro, pediu apenas uma coisa: lembra-te de mim quando estiveres diante do faraó. Mas o copeiro esqueceu, e José permaneceu preso mais 2 anos. Imagine a sensação. Ele havia servido fielmente, dado esperança a alguém, mas no fim foi esquecido. A cela continuava fria, os dias seguiam iguais, e as promessas pareciam cada vez mais distantes. Talvez você também já tenha experimentado isso. Pessoas que juraram estar ao seu lado, mas desapareceram. Amigos que sumiram quando a dor chegou. Até mesmo familiares que não entenderam seu processo. E nesse silêncio, o coração conclui: ninguém se importa. Mas aqui está a boa notícia. Mesmo quando os homens se esquecem, Deus não esquece. C.S. Lewis dizia que não existe criatura alguma que passe despercebida diante de Deus. E é exatamente isso. O olhar dele nunca se afasta de você. O mundo pode te ignorar, mas o Criador do universo conhece até o número de fios de cabelo na sua cabeça. O seu nome está escrito nas palmas das mãos dele. Você pode ter sido esquecido por todos, mas nunca foi invisível para o céu. O esquecimento humano pode, na verdade, ser parte da estratégia divina. Porque se o copeiro tivesse lembrado de José na hora errada, talvez ele tivesse saído da prisão em um momento de crise, sem propósito, sem honra. Mas Deus permitiu o esquecimento até que chegasse a hora certa, o dia em que o faraó teria um sonho e precisaria exatamente de alguém como José. O que parecia atraso era, na verdade, alinhamento. Assim também é com você. Talvez hoje você se sinta esquecido, colocado de lado, sem reconhecimento. Mas não confunda esquecimento humano com abandono divino. O silêncio das pessoas pode ser apenas o cenário para que a lembrança de Deus brilhe ainda mais. E quando Ele decidir agir, não haverá esquecimento capaz de impedir. O que José viveu ensina uma lição poderosa. Quando os homens se esquecem, Deus escreve. Ele continua movendo peças invisíveis, alinhando circunstâncias, preparando encontros que vão mudar a história. E no tempo certo, o seu nome será lembrado não porque alguém se lembrou por acaso, mas porque Deus decidiu que era a hora de te exaltar. Portanto, não se desespere se hoje você sente que foi deixado de lado. A memória dos homens é curta, mas a fidelidade de Deus é eterna. Ele não apenas se lembra de você, ele já escreveu a continuação da sua história. E o dia chegará em que você olhará para trás e entenderá que o esquecimento não foi perda, mas parte do plano. Quando todos esqueceram, Deus permaneceu. E isso é suficiente para sustentar qualquer coração. Ao longo deste caminho, vimos que o sofrimento não é um erro no roteiro da vida, mas parte dele. Não é um acidente que Deus deixou escapar, mas uma ferramenta que Ele usa para moldar corações, refinar fé e revelar propósitos que, de outro modo, jamais descobriríamos. A dor não é agradável e nunca será. Mas quando atravessada com fé, ela se transforma em algo maior do que nós mesmos. C.S. Lewis dizia que os problemas muitas vezes preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Essa frase resume o mistério que tantas vezes não conseguimos compreender. A dor que hoje nos parece insuportável
pode ser o mesmo solo onde Deus planta as sementes do nosso futuro. E quando o tempo passar, veremos florescer exatamente aquilo que parecia impossível nascer em meio às lágrimas. Pense em cada capítulo que você percorreu até aqui. O silêncio que parecia abandono, mas era preparação. A ferida que parecia derrota, mas se tornou entrada para a luz. A autopiedade que parecia conforto, mas era prisão. As quedas sucessivas que pareciam humilhação, mas eram treinamento. A prisão de quem fez tudo certo que parecia injustiça, mas era refinamento. O tempo que parecia desperdício, mas era laboratório. O dom que parecia inútil, mas se manteve vivo. O esquecimento que parecia abandono, mas se revelou como alinhamento divino. Tudo isso mostra uma única verdade. A dor nunca é o fim da história. Talvez você ainda não veja propósito no que está vivendo. Talvez o coração esteja pesado demais e as lágrimas turvem a visão. Mas eu quero que você guarde isso. Um dia, essa dor fará sentido. Um dia você vai olhar para trás e enxergar como cada lágrima foi regada no solo da sua fé. Um dia, o que hoje é ferida será testemunho. Deus não desperdiça dor. Ele não permite sofrimento sem que dele brote vida. Você pode não entender agora, mas está sendo preparado. E o que parece noite eterna vai, no tempo certo, dar lugar amanhã. Por isso, não desista. Não interprete o sofrimento como abandono. Interprete como processo, porque o Deus que permite a dor é o mesmo que enxuga cada lágrima. E o propósito dele sempre será maior que o sofrimento. No fim, você descobrirá que o sofrimento não destruiu sua fé, apenas a purificou. Não acabou com você, apenas revelou quem você realmente é. E, acima de tudo, te levou para mais perto daquele que nunca te abandona. O sofrimento não é o último capítulo, é apenas a página onde Deus escreve, em lágrimas, a preparação para a vitória que virá.